já que a gente estava conversando sobre diabetes esses dias, voltado para esse assunto. E para que a gente possa estar conversando aqui. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, a gente também pode estar tirando essas dúvidas, tá bom? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma semana. Que Deus esteja na vida de cada um de vocês, de cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo, nos dando direcionamento, discernimento das nossas decisões, tá? Então, vamos lá, Amém. bora começar. Amém? Professora Wilma, eu acho muito essas aulas maravilhosas. Eu amo assim, porque agora mesmo eu estou no interior, né? Podendo assistir as aulas aqui no interior. Coisa boa, que boa, Leila. Obrigada. Obrigada aí pela essa atenção, pelo entendimento de cada um sobre a importância dos nossos encontros. Eu digo que não é aula, eu digo que é um bate-papo que a gente tem, né? São algumas dúvidas que a gente vai tirando, até porque o assunto alimentação, o assunto reeducação alimentar, ele é um assunto muito extenso. A gente aprende todos os dias, eu aprendo todos os dias. Sou formada em nutrição, tenho minha pós-graduação, mas todos os dias eu venho aprendendo. Eu leio os artigos científicos, eu busco informações nos sites que são fiéis às informações verdadeiras sobre todos os assuntos que são pertinentes à alimentação, nutrição e reeducação alimentar. Cada dia a gente tem uma novidade diferente, então a gente precisa estar se reciclando, né? E eu digo se reeducando, para que a gente possa estar passando para vocês as informações corretas, informações precisas, e desmistificar um pouco essa questão de alimentação. Muitas pessoas ainda têm muitos tabus, principalmente aqueles da terceira idade, que foram educados de uma forma mais, como é que eu vou dizer? Diferente, até porque tudo é diferente hoje em dia. Antigamente a gente sabia, e eu ainda tenho um pouco disso, de como era a alimentação. Né? Era plantado, você tinha, se não fosse você, mas tinha os seus pais, tinha os seus avós, tinha algum tipo de parentesco que plantava. E a alimentação, querendo ou não, ela era muito mais inócua de agrotóxicos, né, de impurezas. E hoje a gente acaba sendo refém, muitas das vezes, de alimentos industrializados, de alimentos que passam por um processo de, no próprio plantio, de acúmulo de substâncias que são tóxicas, como os agrotóxicos, né? Então, a gente realmente precisa saber diferenciar um pouco do que é o saudável, né? Do que aquilo que é saudável, deveria ser saudável, que possa ter algum tipo de perigo, de risco para a nossa vida, né? Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje, falando sobre os mitos e verdades sobre diabetes. Peço que a coordenação da UFMA me ajude aí passando os slides, por favor. Mais uma vez, né? E já agradecendo por esse apoio de todas as aulas, ter essa pessoa que fica nos ajudando, nos orientando, tá bom? Então, vamos lá, gente, assim, primeiro questionamento, né, sobre diabetes, a primeira mentira sobre diabetes. Diabetes é uma doença contagiosa. É verdade ou é mentira? É mentira, né? É mentira. Diabetes não é contagioso. Não é porque a minha mãe tem diabetes que eu vou adquirir diabetes só porque eu bebo no copo que ela bebe, eu respiro a que ela respira, eu beijo ela. Não existe isso. Então, o que é verdade nisso? Diabetes não pega. É preciso a gente acabar com essa discriminação, que existem ainda pessoas que entendem
que diabetes é contagioso. Pessoas que têm, vamos dizer assim, algum tipo de discriminação. E eu já vi muito, inclusive eu atendi um paciente que ele tinha dado no exame admissional, que ele foi fazer, exames bioquímicos que a empresa tinha solicitado, e a glicemia dele deu alterada. Ele não era diabético. Mas, se lá o local onde ele foi trabalhar pediu para ele repetir os exames, porque se ele estivesse diabético, ele não poderia trabalhar naquela empresa. Então, vamos acabar com isso, até porque não é contagioso. Até a gente entende que a questão de uma pessoa que é diabética, ela tem que ter um pouco mais de cuidado, mas isso não quer dizer que você tenha que ter algum tipo de discriminação, né? As mães diabéticas, elas podem e têm filhos normais, principalmente durante a gestação. Uma mulher obesa, gestante, ter um filho diabético do que uma mulher diabética ter um filho diabético. Entenderam? Isso não é regra, tá? Estou falando assim, que as possibilidades, elas são maiores quando uma mulher é obesa de gerar um filho diabético, até por conta de diversas situações que podem acontecer. Mas nós sabemos que diabetes, principalmente diabetes mellitus tipo 2, adquirido ao longo da vida. A partir dos 35, 40 anos, ou até em fase mais para frente, né, mais avançada, pode vir estar se apresentando. Mas diabetes não é uma doença contagiosa. Vamos lá para outra curiosidade? Qual é a outra curiosidade relacionada à diabetes? Vamos lá, coordenação. Deixa eu aguardar aqui a coordenação. Outra curiosidade, né? Relacionado a diabetes. Muitas pessoas acham que a canela ela vai ajudar a controlar as taxas de glicose. E não é assim tão diretamente. Eu mesma sou uma pessoa que gosto demais de canela, gosto de tomar canela com café. Se tiver um mingauzinho de aveia, um mingauzinho, independente de qual é o mingau, eu gosto de comer com canela. Quando eu era criança, minha mãe fazia aquela papa de maisena ou de trigo, e eu adorava polvilhar canela. Canela é um alimento muito bom, muito bom. Somente as pessoas que têm hipertensão, até eu sou hipertensa, mas eu faço consumo de canela, só que não é um consumo exagerado, né? Então, assim, para você afirmar que canela ajuda a baixar os níveis de glicose, as taxas altas de glicose no sangue, é mentira, tá? Dosagens que são entre 120 a 200 gramas, através de um estudo que foi feito, né? Eles se mostraram eficientes. Mas quando essas quantidades elas são oferecidas, né, elas são consumidas todos os dias, num período de 90 dias. Esse foi um estudo que foi feito, que é um estudo preliminar, é um estudo que não tem como garantir. Imagina você consumir todos os dias 120 gramas ou 2.000 gramas de canela. Isso é um boom, né? Isso nem existe. Então, para afirmar que canela ela tem um efeito hipoglicêmico, não existe essa comprovação. Agora, que você pode utilizar a canela como coadjuvante no processo de tratamento da sua própria alimentação, por outros benefícios que a canela tem, aí sim, com certeza, até porque a canela é um alimento extremamente nutritivo, tem seus benefícios,
tá? Mas com relação a ele baixar as taxas de glicemia, não, tá? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para a próxima curiosidade. Tudo bem, professora. Obrigada, Marise. Vamos lá para a próxima curiosidade, gente? Diabético pode comer mel, açúcar mascavo, caldo de cana sem problema? Isso pode? Não. Já está aí. É um mito. Não pode. Não é, na verdade, o seguinte: todo alimento, o diabético, ele pode consumir sim. Só que, para que ele possa fazer o consumo desses alimentos, como mel, como açúcar mascavo, como caldo de cana, as taxas deles devem estar totalmente controladas e compensadas. Por que eu estou dizendo isso? Tem aqui, com certeza, no nosso grupo, né, de alunos, tem alguém que é diabético ou alguém que vocês conheçam que seja diabético. Ou até o pré-diabético, né? E aí, nesse caso, o mel, açúcar mascavo, caldo de cana, açúcar refinado. A gente está falando com relação ao mel, açúcar mascavo e caldo de cana, porque são os derivados da própria cana que tem um valor nutritivo muito maior, né? No caso, o mel, não. Mas o açúcar mascavo, sim, que é o primeiro tipo de açúcar que é extraído, ou mais nutritivo, extraído da cana-de-açúcar. Mas não é por valor nutritivo alto que quer dizer que o indivíduo que tem diabetes ele possa consumir o açúcar mascavo ou o caldo de cana sem problema. Não, de fato, são alimentos nutritivos, ricos em nutrientes, em vitaminas e minerais, só que o diabético não pode. Porque quando ele vai para dentro da corrente sanguínea e numa velocidade muito rápida, da mesma forma que o mel. O mel se transforma em glicose muito rapidamente. Então, o diabético ele pode consumir sem problemas? Não. Ele não pode. O que ele pode é quando ele sabe que a glicemia está controlada e quando existe algum alimento que foi preparado com esses ingredientes, ele pode consumir. Vocês entenderam, né? Por exemplo, uma pessoa diabética, ela come bolo, não come? Ela toma, muitas das pessoas que eu conheço, refrigerante. E refrigerante, aquele normal mesmo. Toma um suco adoçado com açúcar. Tem diabéticos que não se cuidam na forma alimentar mesmo. Conheço diversos. Inclusive, a própria doença, diabetes, por conta dessa, como é que eu vou dizer, dessa privação de não poder consumir alimentos ricos em glicose, já fazem com que eles tenham uma vontade diferente, né? Eu vejo muito assim, pessoas que são teoricamente proibidas de comer doce. Vou falar da minha mãe, né? Vou falar porque é minha mãe. Às vezes, assim, a gente leva um doce, a gente faz o aniversário, nós somos muitos filhos, e sempre, eu digo que praticamente todos os meses tem um aniversário, e a gente gosta muito de fazer encontros, não é festa. A gente gosta muito de fazer encontros de família. E, geralmente, nesses encontros de família, tem uma sobremesa. E a minha mãe, ela diz que não come. Só que na primeira oportunidade que tem da gente sair de perto, ela prova. Né? Então ela vive descompensada? Não, ela não vive descompensada. Até porque ela sabe, ela tem a consciência de que ela não
pode consumir numa quantidade grande, né? Mas ela, para sentir prazer em consumir, apesar de que a gente, eu sou nutricionista, eu tenho uma outra irmã que é nutricionista, eu tenho uma irmã que é enfermeira, nós temos médicos na família e biólogos. Então, a gente sempre orienta para que ela possa fazer o consumo, e como a gente orienta para vocês aqui também, né? Ver a questão dos horários em que pode ser consumido, sem trazer maiores riscos à saúde. Mas a mamãe é aquela pessoa firme, aquela diz, não, eu não como, eu não como, eu não como, para não dizer assim, não dar o braço a torcer. Mas, independente de comer escondido ou deixar de comer escondido, essa vontade, ela existe. E, às vezes, ela existe até muito maior do que numa pessoa que não tem diabetes. A Maria Matos quer falar alguma coisa, Maria Matos? Está desligado o microfone. Maria Matos, está desligado o microfone, a gente não está te ouvindo. Não sei se ela vai conseguir ligar o microfone. Bom, a gente não está te ouvindo, Maria Matos, porque o teu microfone está desligado. Bom, então vamos dar continuidade. Se a Maria Matos conseguir ligar o microfone, a gente conversa, tá bom? Vamos lá para... Aí sim, então, aquelas pessoas que têm noção de que não pode abusar e tem que começar com a insulina, né? Uma pessoa diabética, a gente já sabe, a gente já falou sobre esse assunto. O diabético, ele tem um problema na produção de insulina. O diabetes tipo 1, o pâncreas praticamente não produz nada. Então, o diabetes tipo 1, que é aquele que aparece na infância e na juventude, é um tipo de diabetes que necessariamente, obrigatoriamente, precisa de insulina. Essa insulina que a gente chama de insulina sintética, essa insulina de laboratório. E as pessoas que são diabéticas do tipo 2, nem todas são necessárias de estar fazendo o uso de insulina de laboratório. Porque o próprio pâncreas, ele já produz esse hormônio, só que muitas das vezes numa quantidade mínima, ou a qualidade da insulina que é produzida pelo pâncreas de um paciente, de uma pessoa que tem diabetes tipo 2, é uma qualidade que não seja tão boa. Por isso, a necessidade de consumir, de ter que estar utilizando medicamentos orais, geralmente sem a necessidade de insulina, e em casos mais graves, né, em casos mais de maior descompensação, há necessidade de fazer o uso da insulina, sim. Entenderam? Então, essa é a maior preocupação que um diabético tem que ter. E não somente o diabético, mas qualquer indivíduo, gente, qualquer indivíduo, independente se ele é ou não é diabético. Lembrar que o consumo de alimentos que vão se transformar em glicose no sangue, que não é somente aqueles que são derivados da cana-de-açúcar ou derivados do mel. Lembrando que todos os carboidratos, eles vêm de uma forma ou de outra, eles vão se transformar em glicose. Professora, mas a fruta também se transforma em glicose? Sim. Como é o nome do açúcar da fruta? Frutose. E quando ela é metabolizada no sangue, ela chega ao momento de se transformar em glicose. Entenderam? Então, tudo que a gente consome, que não é proteína e que não é gordura, é carboidrato. E aqueles carboidratos que têm um poder de se transformar em glicose mais rápido, devem ser
vamos dizer assim, afastados, eu não vou dizer eliminados, mas afastados um pouco, evitados. Principalmente pelas pessoas que têm uma predisposição em ter triglicerídeo alto, né, em descompensar o triglicerídeo, e principalmente naqueles indivíduos que são diabéticos ou pré-diabéticos. Por que eu falei do triglicerídeo? A gente conversou isso lá atrás. Porque o triglicerídeo ele é formado a partir da glicose, que é transformada em gordura e se aloja na corrente sanguínea. Entenderam? Então, todos nós precisamos ter esse entendimento. Eu vou dar um exemplo meu. Esses dias, semana passada, eu tenho uma vizinha muito carinhosa, gente maravilhosa. É uma senhorinha, e quando eu cheguei do meu serviço, geralmente eu chego umas 8 horas da noite, e quando eu cheguei, eu encontrei, né, na minha cozinha, um potinho, né, uma tigelinha com mingau de tapioca. Eu amo mingau de tapioca, principalmente se tiver uma canelinha, né? Só que era 8 horas da noite, né? Tapioca é um alimento calórico. O mingau, imagina a quantidade de calorias que tem num mingau de tapioca, principalmente no que ela faz, que ela coloca leite condensado, ela coloca coco. E eu provei, né? Eu só provei. Mas a minha consciência, ela não deixou que eu tomasse aquele mingau todo. Era uma porção para mim. Só que o que eu entendo? Se eu estou 8 horas da noite, na verdade já era um pouco mais de 8 horas, 8 horas, 8 e meia da noite, eu não vou fazer uma atividade que eu vá gastar calorias. Para que é que eu vou ingerir mais calorias? Vocês estão entendendo? Então, essa consciência a gente precisa ter na alimentação que a gente vai fazer, principalmente depois das 18 horas. Porque de manhã, é interessante que a gente realmente faça um consumo de um alimento que seja um pouco mais calórico, porque a gente tem o resto do dia todinho para queimar essas calorias. Mas à noite a gente não precisa disso. Por isso que a nossa orientação é que o jantar seja um jantar mais leve, né? Que a nossa ceia seja uma ceia mais leve ainda, porque a gente vai dormir, pelo menos é o que se entende, né? A gente vai dormir, a gente vai descansar. A gente queima calorias dormindo? Queima, mas são mínimas. Enquanto a gente estiver vivo, a gente queima calorias. Só que é totalmente diferente de você queimar calorias numa atividade que você faça. Teve um jogo, eu acho que está mais ou menos com 15 dias, talvez seu Alberto vá saber, porque geralmente jogo, quem gosta é homem, né? Que foi o Flamengo, eu não sei se foi o Flamengo e o Vasco, me ajude aí, seu Universal, homens e mulheres, viu? Oi, seu Alberto. Agora é universal, homens e mulheres, viu? Não, mas assim, mas geralmente quem sabe mais assim dessas coisas são os homens. E aí teve o Hulk. Me diga aí, seu Alberto, o senhor assistiu esse jogo? Que acho que está com umas 2 semanas que teve esse jogo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu só sei que foi o Flamengo e eu acho que foi o Vasco. Flamengo e Atlético, professora. Pronto. Gente, naquele o Hulk jogo... joga no Atlético. Pronto, então, ó, tá vendo, Marise? Tá vendo, Marise? Eu estava com meu marido, minha família, né? E onde a gente estava lanchando, estava tendo. Gente, nesse dia, o Hulk perdeu 6 quilos. Num jogo. E ele jogou muito. Mas eles perderam, não foi isso, Marise? Perderam. Pronto. Eu não sou, gente, de acompanhar jogo. Gente, eu não acompanho jogo, eu não acompanho novela. Eu não acompanho nem jornal. Muito.
Mas eu estava lá, né? Tinha uma tela gigantesca, a gente tinha mudado do lugar onde a gente faz os nossos lanches, e aí, do nada, começava a pessoa a gritar quando dava um gol do Flamengo e tal. E nesse dia não, no dia seguinte, eu vendo algumas notícias e alguém postou falando sobre que naquele jogo o Hulk tinha perdido 6 quilos. Por quê? Aí sim, ele precisava de um aporte calórico bem maior, porque a caloria ela libera energia, principalmente a glicose. A glicose ela faz com que a pessoa tenha uma sobrecarga de energia grande. Entenderam? Então, assim, por isso que muitas pessoas consomem energéticos. Vocês já tomaram energético para vocês verem que eles são doces? Né? Ele tem um sabor bem doce. E aí, esse poder glicêmico, essa carga glicêmica, vamos dizer assim, que é injetada no corpo da gente quando a gente faz o consumo de um alimento calórico, pode afetar a gente e se transformar em glicose ou se transformar em gordura, principalmente a gordura abdominal. Então, independente de ser diabético, vamos evitar determinados alimentos que não é fonte, que não tenham fibras, que não tenham gordura boa e que não tenham proteína, para que a gente não sobrecarregue o nosso corpo com uma quantidade maior de glicose do que aquele que a gente necessita e venha estar se transformando em, vamos dizer, substratos que não são saudáveis, como triglicerídeo, e aumentar a glicemia, tá bom? Vamos passar para a próxima curiosidade? Vamos lá, coordenação. Professora, eu queria dar uma palavrinha. Rapidinho. Posso falar? Pode, se for rapidinho, que a gente tem muita coisa para falar aqui. Pode passar, coordenação. A semana passada eu fui levar todos os meus exames para o geriatra e ele falou que meus exames estavam tudo maravilhoso. Aí eu perguntei para ele quando é que eu ia voltar lá. Ele disse assim, com essa saúde que a senhora está, a senhora não precisa estar em médico todo o tempo. A senhora só vai voltar aqui lá para janeiro. O que eu quero dizer, depois que eu comecei a assistir suas aulas, eu mudei toda a minha alimentação. Por isso que meus exames estão tudo normal. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso, assim, esse acompanhamento, Francineide, ele é bem interessante para que realmente vocês possam estar acompanhando a evolução da reeducação alimentar. E a gente fica muito feliz com esse depoimento e com certeza a gente sabe que existem outras pessoas que também têm essa mesma situação de melhorar a saúde, né? A gente já ouviu vários depoimentos aqui de outros alunos que entenderam, né? Entenderam que não é preciso você parar de comer, você só precisa saber comer direitinho, que você não vai precisar se abster de nenhum tipo de alimento, mas você vai conseguir melhorar a saúde. Obrigada aí pelo retorno, tá? Vamos lá, então, aqui é uma coisa muito, muito, muito importante, que os diabéticos têm pavor, aqueles que ainda não utilizam a insulina. A minha mãe foi uma delas, antes de começar a tomar insulina, ela se travava demais, ela não aceitava. Quando os médicos diziam que ela precisava fazer a aplicação da insulina sintética, né, da insulina de laboratório, porque a medicação oral já não estava fazendo tanto efeito. E aí uma das pessoas, dos maiores receios, dos maiores medos de quem quem é diabético e faz consumo de alimento oral, haver a necessidade de fazer o uso de insulina sintética e ter que ficar dependente. Gente, isso não é verdade. Uma pessoa que ela é diabética e faz a primeira vez a insulina aplicada, né? A aplicação de insulina na veia,
Na veia, não. Na pele, na verdade. Ela não tem necessidade, ela não vai ser obrigada a ficar dependente. O que é verdade nisso? A aplicação de insulina, ela não vai produzir nenhum tipo de dependência química ou psíquica, tá? Como eu estou dizendo para vocês. Isso não quer dizer que só porque uma vez você vai ficar imaginando que todas as vezes vai ser importante. Não. O hormônio, esse hormônio insulina, ele é importante para permitir a entrada da glicose no sangue, tornando-se essa fonte de energia de uma forma segura. A insulina, ela vai equilibrar, mas isso não quer dizer que uma vez você fazendo o uso dela na aplicação injetável, você vai ficar dependente dela, de jeito nenhum. E essas coisas acontecem mais quando o paciente ele vai ser internado por algum motivo e a glicemia aumenta por fator emocional, né? Que a gente sabe que ela aumenta, assim, através do estresse ou das emoções, e ela pode vir a estar alterando quando ela está em um determinado momento, que a internação acaba sendo um momento desse, e às vezes é necessário fazer sim a aplicação de insulina injetável. Isso não quer dizer que vai ser dependente, tá? Vamos lá para a próxima curiosidade. A gente ainda tem um montão de coisa para conversar. Meu Deus, a gente conversa tão rápido e já acaba a hora, mas a gente ainda vai dar tempo aqui da gente conversar. A ingestão do açúcar em excesso é o causador de diabetes? Não, gente, não é. Ou não tão verdade é. Não existe essa comprovação de que uma pessoa que consuma muito doce, né, muito açúcar, ela vai se tornar um diabético. Claro que não. O que existe como verdade, né? Uma pessoa que tem um consumo exagerado de açúcar ou de alimentos que vão se transformar em glicose. O que é que acontece com o pâncreas? O pâncreas vai ficar muito mais sobrecarregado em produzir insulina, certo? Essa é uma verdade. Quanto mais alimentos que vão se transformar em glicose é consumido por um indivíduo, o pâncreas precisa trabalhar mais, tá? Quando ele trabalha mais para a produção da insulina, pode sim chegar num momento em que esse pâncreas ele vai cansar. Isso não é algo que é uma regra. Não existe uma regra nisso. Existem, a gente sabe que quando na infância a gente consome muitos doces, a gente consome muito carboidrato. Tem adolescentes que fazem muito isso também. A gente, quando já está na fase mais adulta, que já vai criando uma certa independência intelectual, quando a gente já vai aprendendo mais algumas coisas, inclusive o próprio paladar da gente, que muitos... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de doce para ser uma sobremesa, mas eu não sou aquela pessoa que eu compro chocolate para mim ficar degustando, não sou essa, não sou aquela que precisa ter um doce na geladeira, não sou aquela pessoa formiga, não sou. Eu gosto muito mais das coisas salgadas, eu tenho a necessidade do sal na minha vida. Aí eu digo, talvez seja por conta da hipertensão, mas apesar de ser, graças a Deus, a hipertensão é controlada. Mas uma pessoa que tem um consumo maior de carboidratos, que vão se transformar em glicose, vamos lembrar do que a gente conversou? Todo carboidrato se transforma em glicose. Para que a glicose chegue com segurança na corrente sanguínea, é preciso de insulina. Quando a gente consome muito carboidrato, que vai se transformar em glicose, esse pâncreas ele precisa produzir insulina numa quantidade maior. E existe a possibilidade desse pâncreas uma hora cansar. Ele vai deixar de produzir insulina? Não, ele não vai deixar de produzir insulina.
mas a insulina, ela talvez não seja mais de uma qualidade tão boa. E aí vem os avisos que o corpo dá. Pré-diabético, né? Olha, foi Maris, não foi, Maris? Tu que estava com a glicemia um pouquinho mais acima de 100? Sim, eu estava com 135. Pronto. Aí o corpo de Marise disse: Marise, te acalma aí, Marise, que aqui o pâncreas está balançado, né? Mas aí Marise diz assim: mas eu não consumo essa quantidade toda. Mas isso, o diabetes, para ele se alojar, ele já vem de longe. E não é somente pela condição de consumo de alimentos. A gente já viu isso. Existe todo um processo, existem vários fatores que podem influenciar na doença diabetes. Então, a ingestão de açúcar isolada, somente a ingestão de açúcar, não é um marcador para se dizer assim, esse é o motivo pelo qual a pessoa se tornou diabética. Agora, a condição de consumir muito açúcar pode levar à obesidade, e a obesidade é um dos fatores que podem sim estar relacionado à diabetes. Isso sim. Certo? Bora lá para a próxima curiosidade. É possível deixar de aplicar insulina por meio da eliminação de ingestão de carboidratos? Deixa eu traduzir para vocês. Uma pessoa que tem diabetes e é insulino dependente, ou seja, são aquelas pessoas que já têm diabetes, fizeram já a medicação oral ou fazem a medicação oral e juntamente tomam insulina. Se ela deixar de comer carboidratos, ela vai deixar ela pode deixar de utilizar a insulina injetável? Não. É uma mentira. É impossível isso. Pela ausência de carboidratos, não, até porque a gente precisa de carboidratos. Agora, o que é verdade nisso? No diabetes tipo 1, é necessária a aplicação da insulina diariamente. Por quê? Porque o pâncreas ele não produz a insulina. Diabetes tipo 1, diabetes que é adquirida, que se apresenta na infância, na juventude, ela obrigatoriamente precisa de insulina injetável. No diabetes tipo 2, há uma dificuldade na ação da insulina, ou seja, na resistência, associada à redução de sua produção no pâncreas. E aí, isso que vai depender se a pessoa vai ter resistência à insulina, que é o caso do diabetes tipo 2, e está associado a essa redução da produção no pâncreas, que é o caso do diabetes tipo 2, aí a necessidade de haver o uso da insulina. Vocês entenderam? Quando a medicação oral ela não faz mais efeito por conta da produção de insulina pelo pâncreas, aí a gente vai haver a necessidade, sim, de fazer o uso da insulina injetável. Mas deixar de consumir alimentos que vão se transformar em glicose vai fazer com que a pessoa deixe de utilizar a insulina injetável? Não, gente, não é assim. Tá? Vamos lá para a próxima curiosidade. Uma mentira muito grande, que essa aqui, quando eu estava preparando essa aula, né, gente, eu ri tanto. Uma pessoa que é diabético não pode ingerir bebida alcoólica. Gente, 90% das pessoas que eu conheço que têm diabetes tomam bebida alcoólica. A minha mãe não toma, gente, tá? Você, meu Deus, a mãe dela. Não, minha mãe não toma nenhum tipo de bebida alcoólica. Nunca tomou. Mas eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço que são diabéticas
consomem bebida alcoólica. Certo? E vou dizer para vocês que, em alguns casos, a bebida, na verdade, não é em alguns casos, fazem até bem. Por exemplo, o vinho. Gente, o poder do vinho, que tem o resveratrol, que ajuda a melhorar a condição cardíaca, é perfeito. Então, quem souber degustar um bom vinho, né, sabe a importância que é consumir vinho antes da refeição. Detalhe, o vinho não pode ser vinho tinto suave. Ele tem que ser vinho tinto seco ou semi-seco. Por quê? Porque o vinho que é doce, ele tem glicose. E aí, ele também tem essa substância que a gente falou aqui. Mas ela não é saudável por conta da quantidade de glicose, né? Que vai se transformar em glicose. Mas também existe um outro substituto que pode ser feito, que é o suco de uva integral, aquele que não tem açúcar. Mas lembrando também, gente, que todo alimento, no caso, um vinho de uva integral, sem açúcar, ele tem frutose. E ele vai se transformar em glicose, né? Aí é sempre... A gente volta a falar sobre as quantidades. Um cálice. Não é uma garrafa. Tá bom? Então, o que é verdade com relação ao consumo de bebida alcoólica para quem é diabético? O consumo ele é permitido, mas aí a gente tem que se preocupar com a forma, que deve ser moderado. E aí eu volto a dizer, junto com a refeição. Por que é interessante consumir o suco antes das refeições? Porque na hora da digestão desse suco, com o alimento, com a proteína, com a gordura que vem no próprio alimento, ela vai estar ajudando nesse processo de digestão e de absorção. O consumo isolado, ele pode levar à hipoglicemia, entendeu? Ou dificultar a recuperação de uma crise de hipoglicemia. É também importante fazer a monitoração da glicemia antes de ingerir bebida alcoólica. Por que a questão da hipoglicemia, professora? Existem alguns tipos de bebidas que são diuréticas, por exemplo, a cerveja. A cerveja é uma bebida alcoólica diurética, principalmente quando ela é consumida numa quantidade grande, né? Às vezes nem tão grande, vai muito de organismo para organismos. Eu já vi pessoas que tomam 2 copos de cerveja e já começam a ir no banheiro. Eu já vi pessoas que tomam meia grade de cerveja para ir para a primeira vez no banheiro. Então, isso vai muito de organismo para organismo, mas depois que vai, a gente sempre diz assim, para quem bebe, depois que vai a primeira vez, nossa, parece assim que ligou a torneirinha, aí vai toda hora, é um diurético. Isso é bom? Nem tanto. Porque quando você perde muito líquido, você vai perdendo também alguns isotônicos, né? E aí a gente não quer perder sódio, nem principalmente potássio, né? Que a gente precisa para que o nosso corpo esteja ali tendo a sua função regular sem haver problemas. Pode passar para o próximo. Vamos ver a próxima curiosidade. Quem tem diabetes só pode fazer exercícios leves? Não. Todos os diabéticos devem fazer atividade física, porque a atividade física ela vai ajudar muito, muito, muito nessa condição, né? Sempre respeitando as indicações, as restrições, quando houver essa restrição. E quando a gente vai falar do idoso, a gente sabe que existem algumas restrições, né? Principalmente relacionado a peso, relacionado à intensidade, para que não sobrecarregue o corpo desse indivíduo.
Então, as restrições ou as orientações precisam ser bem avaliadas pelo educador físico antes de serem executadas para não sobrecarregar esse indivíduo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que é diabética ela não possa fazer uma atividade física intensa. Desde que seja orientada, pode sem problema nenhum. De uma forma geral, os exercícios, eles melhoram os níveis glicêmicos, eles diminuem a dose do medicamento oral e até da insulina. A atividade física, gente, é vida. Que diga a professora Jade, né, que está com vocês. Vocês têm outro professor de atividade física, além da Jade? Eu tenho outro professor Pedro. Sim, o Pedro. Sim, justamente, o Pedro. Eu faço terças e quintas. Maravilha. Eu tenho hidroginástica e dança. Nossa, maravilha. Vocês, assim, são presenteados. Eu preciso arrumar um tempo. Na verdade, eu digo assim, isso às vezes é desculpa, de fazer uma atividade física. A gente tem uma vida bastante intensa, mas atividade física é vida. É vida. A gente precisa deixar o corpo sempre em movimento, principalmente quando passa dos 40 anos, porque senão qualquer coisinha é uma dor, qualquer coisinha já é uma desculpa, então a gente realmente precisa manter o nosso corpo em atividade. No próximo mês, eu vou fazer 5.9, 9 de agosto. Eita, coisa boa. Que dia é, seu Alberto? 9 de agosto. Em 10 dias, meu marido faz aniversário. Pois é, professor. Aí eu faço também com o professor Vinícius, das 5h30 às 6h30, viu? Eu vou fazer 70 anos agora em novembro. Nem parece, vocês são tudo com cara de novo. Todo ano eu faço um check-up com o doutor Marcelo. São 35 exames, todo mês de novembro. E está chegando para de novo. Mas é isso, esse acompanhamento ele é importantíssimo para saber as evoluções. Eu gosto de dizer isso, não é encontrar doença, não. Quando a gente faz um check-up, a gente não quer encontrar doença. Eu fico vendo que tem pessoas que vão no hospital sentindo uma dor, sentindo uma coisa e volta e diz assim, o médico diz que eu não tenho nadinha. Graças a Deus, né? Graças a Deus que você não tem nada. E a gente tem que pensar em fazer os exames para dizer que está tudo tranquilo. É a maior felicidade que a gente tem. Vamos lá, coordenação, passar para o próximo. Chegar na terceira idade em forma. Justamente. Uma curiosidade aqui relacionado a quem faz uso de insulina. Diabéticos que fazem uso de insulina sofrem de impotência sexual? Será? Não, gente. Creio que não. Não é? Não. Também acho que não. O que é verdade? A doença diabetes, ela existe, sim, uma chance de haver, não vou dizer impotência sexual, mas abaixar um pouco mais o fogo, né? A libido, né? Mas, assim, quando o diabetes está controlado, não existem esses riscos. Então, assim, muito pelo contrário. A falta de tratamento adequado, quando não existe esse controle da glicemia, do colesterol, da pressão arterial, pode acelerar, sim, o aparecimento desses sintomas de impotência sexual. Mas quando a diabetes está controlada e quando há necessidade da introdução da insulina injetável ou da alimentação oral, da medicação oral, e essa diabetes está controlada, aumenta-se ou melhora-se esse potencial, esse quadro de impotência sexual. Melhora. Porque, sim, diabetes, ele pode estar relacionado a uma baixa de libido, mas isso não é regra. E dizer que a insulina ela vai piorar essa condição de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá para a próxima curiosidade. A gente já está encerrando.
A gente tem mais, acho que mais 2. Vamos lá, coordenação. Passar para a gente aí mais esses 2, ótimo. Diabetes tipo 1 é mais grave do que o diabetes tipo 2? Não, gente, não existe isso, tá? É uma mentira. Não existe nenhuma relação dessa gravidade entre os dois, que um é mais grave do que o outro. Os dois são situações totalmente diferentes, que necessitam de cuidados, né? O que a gente sabe é que os 2 tipos de diabetes são relacionados à condição de glicemia alterada, né, da hiperglicemia, e os tratamentos são um pouco diferenciados, sim. Essa que é a realidade, mas que um é mais pior do que o outro, não. Os 2 necessitam de acompanhamento, de medicação, de cuidados específicos, sim. Certo? E vamos lá, 2 verdades aqui que a gente tem relacionados a diabetes. Pode passar. Próximo. Então, aqui, para finalizar, a gente tem 2 curiosidades, 2 verdades mesmo, tá, gente? Aqui a gente não tem o que é mentira e o que é verdade, não. A gente tem aqui 2 verdades. Açúcar no sangue pode prejudicar a memória, isso é muito importante para a gente, para a terceira idade, né? Para o diabético que apresenta hiperglicemia constantemente e não faz o tratamento correto, pode prejudicar a memória, sim. Tá? Isso é uma situação séria que a gente precisa pontuar com vocês, de pessoas que têm diabetes ou pessoas que já estão em quadro de pré-diabetes, e não somente para aqueles que estão... Gente, muitas pessoas são diabéticas e não sabem. Às vezes você descobre que está com glicemia alterada numa ação, às vezes você vai no posto de saúde, você sabe por acaso, porque muitas das vezes a diabetes ela não apresenta sintomas, ou os sintomas que podem aparecer podem estar relacionados, ou você pode entender que ele está aparecendo por um motivo que não seja o próprio diabetes. Por exemplo, uma pessoa diabética, ela sente muita sede. E a gente vive numa cidade quente. Gente, eu bebo água, eu acho que cada meia hora. Por conta da sede, eu tenho muita sede. Mas eu não sou diabética, né? Muito pelo contrário. Geralmente, quando eu vou aferir, a minha glicemia, ela está abaixo de 100. Então, não é isso. Mas, assim, muitas pessoas, por não ter motivos específicos de procurar saber de como é que está a sua glicemia, podem estar, sim, com essa glicemia alterada. E aí isso vinha afetar a memória, tá? Aí vocês podem chegar e dizer assim, meu Deus, professor, então eu estou diabético porque eu estou perdendo a memória. Não vamos esquecer de Covid. Que Covid fez um negócio estrago com a memória da gente demais, né? Mas, assim, não somente quem é diabético, mas qualquer pessoa que faz um consumo grande de alimentos ricos em carboidratos, que possam estar fazendo seus testes para que a gente não esteja com glicose alta no sangue para não prejudicar a memória, tá? Estresse. Estresse ajuda demais a descompensar um paciente diabético, né? As próprias emoções, elas fazem com que essa glicose, ela possivelmente possa estar subindo. E o uso da medicação para esses pacientes que já são diagnosticados com diabetes não deve ser suspenso. E muito cuidado quando for utilizar alguns tipos de chá, né? Eu estava lendo, montando essa aula, eu estava lendo sobre a pata de vaca, né? É uma folha. E alguns relatos de que é muito bom. Inclusive, existem alguns estudos, sim, relacionados a isso, mas é muito importante ter cuidado quando for utilizar esses tipos de medicamentos, de fitoterápicos, principalmente quando forem utilizados próximos do horário da medicação, para não dar hipoglicemia e não haver um problema maior, tá bom? Gente,
É isso. Estou aqui à disposição para perguntas, caso vocês queiram fazer, né? E, mais uma vez, lembrando a vocês que a gente ficou muito feliz de vocês estarem acompanhando, mesmo hoje sabendo que tem uma atividade concomitante, vocês tiraram o seu tempo, como a Leila que viajou, né, Leila, aí não deixou de assistir nossa aula. Obrigada aí pelo carinho, pela atenção. Obrigada aí pelo companheirismo de todos vocês. Obrigada pelos relatos positivos. Isso quer dizer que vocês estão realmente levando a sério, que é essa nossa intenção de vocês estarem aprendendo, absorvendo e principalmente executando aquilo que a gente está passando de melhor para a gente ter um resultado positivo na saúde. Essa fase da terceira idade é uma fase que a gente precisa de ter um cuidado maior do que as outras fases. É óbvio que todas as fases, todo o ciclo de vida, ele é importante, mas eu digo que a terceira idade é um momento muito peculiar e precisa, sim, de um cuidado, de uma atenção, de um carinho, e que a gente possa estar melhorando, aumentando esse tempo de vida que é tão importante para a gente, tá bom? E a gente está à disposição, independente do período que a gente vai estar em recesso, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar com o celular ligado e à disposição para qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de informação, tá bom? E, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Beleza? Tchau, professora. Ok, Obrigada. professora. Também nós agradecemos as suas aulas. Obrigada. Boas férias, professora. Boas férias. Bom descanso. Obrigada, mas eu não vou ter muito descanso, não, até porque a gente aproveita para estudar mais. Eu vou ficar Tá bom. de vocês. Essas férias não. Eu vim aqui no quintal rapidinho para lhe mostrar uma coisa. Rapidinho, vou lhe mostrar aqui, viu?